Fala também do São Paulo, Evangelos, Marinacci e Tricolor cada vez mais perto de um acerto, mas cifras de 1 bilhão e 200 milhões não existem, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos, Marinacci, para te contar o que há de verdade e de mentira em tudo que vem sendo publicado nos últimos dias. Sim, o Tricolor e o magnata grego estão muito perto de um pré-contrato. Departamentos jurídicos dos dois lados já trocam essas peças para que a assinatura aconteça a qualquer momento, mas tem surgido muita informação desencontrada. A última delas dá conta de que o Marinacci aportaria 1 bilhão e 200 milhões de reais num período de 5 anos. 600 milhões quando a parceria começasse a valer e outros 600 milhões depois de 5 anos. Fui consultar uma fonte do São Paulo que toca essa negociação diretamente com os executivos do Marinacci. Essa pessoa disse que nunca se falou em tais cifras. O acordo prevê o depósito de 100 milhões de dólares ou quase 600 milhões de reais, que serão colocados à disposição do São Paulo ao longo de 5 anos. E esses depósitos serão ou estarão atrelados basicamente a investimentos para a categoria de base. O São Paulo pretende se tornar o maior clube formador de atletas na América Latina. Surge um craque de 16 anos na Argentina, o São Paulo compra. Surge uma promessa no Equador de 13 anos, o São Paulo compra. Surge um zagueiro uruguaio de 18 anos que ainda não subiu para o profissional, o São Paulo vai e compra. E é com esse cenário que o São Paulo pretende desbancar Palmeiras, Flamengo, entre outros, tornando-se a melhor base do futebol na América Latina. Mas outra informação desencontrada dos últimos dias dava conta de que o Marinacci depositaria cerca de 1/3 desses 600 milhões no departamento de futebol profissional para contratações. Não é verdade. O magnata grego já concordou em repassar parte desses 600 milhões para o profissional, para aquisições importantes, para que o São Paulo seja competitivo também no time de cima. Mas não há um valor definido. O que se sabe é que vai ser um valor pequeno, mediante esses 600 milhões de reais. De qualquer forma, é um São Paulo bastante ansioso em relação à assinatura desse vínculo, que pretende mudar o status tricolor. Jorge, e o Zuzu já saiu do Tricolor e o Lucha já chegou? Nossa, o Lucha, você foi forte, hein? A chance de o Luxemburgo ser contratado pelo São Paulo hoje é nenhuma. A avaliação do São Paulo é de que não dá para... E acho que não só do São Paulo, muito clube de futebol no Brasil entende que o Luxemburgo já não tem mais capacidade para dirigir um time grande, né? Sobre o Zubeldia, ele fica até pela falta de técnicos. O que pode acabar mudando essa história é se o Dorival Júnior for demitido da seleção, tá? Boa noite, São Paulo. Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar outro goleiro? Silmar? Não. Não. Existe especulação de Carlos Miguel, chance zero. Já falaram a respeito da saída do Jandrei, mas o São Paulo alega que está satisfeito com seus dois goleiros, com Rafael e Jandrei. Juliano Bertolucci, empresário do Oscar e Cedric, pode colocar Brenner no São Paulo, já que ele não joga lá? Leonardo, é mais um que cairia nessa questão do Carlos Vinícius. O São Paulo tem lacunas no elenco, isso é reconhecido, mas a avaliação interna é de que centroavante é uma das poucas posições absolutamente bem resolvidas. Você tem o Caleri, você tem o André Silva e ainda tem o Rian Francisco. Então trazer um centroavante hoje é algo impossível. Vamos seguir aqui com perguntas, dúvidas, sugestões. Casares fala que Marinacci está cada vez mais próximo do São Paulo. Já houve conversas e em breve a troca de documentos será realizada. O presidente deu uma entrevista à ESPN. Sim, ele falou isso ontem, antes do sorteio, né? Depois ele até deu uma outra entrevista, mas aí foi mais basicamente sobre os grupos, né? A verdade é que o Casares reafirmou que eu tenho contado para vocês. Venho falando há bastante tempo que o São Paulo é favorito nas tratativas com o Marinacci, apesar do interesse vascaíno. As partes estão confabulando e configurando um pré-contrato. Já há minutas de pré-contrato indo para lá, voltando para cá, para que eles possam ser assinados, tá? Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O Tricolor conseguiu fazer uma baita limpa dentro do seu elenco. Mais de 17 jogadores entre atletas recém-promovidos da base. Jogadores que voltaram de empréstimo e integrantes do time principal deixaram o São Paulo desde janeiro. E essa debandada já estava dentro da previsão do Tricolor, que precisava baixar o custo da folha salarial. Mas restou um jogador
Trata-se de Luan, que tem muito carinho do torcedor são paulino, especialmente por ter sido formado na base e já ter feito gol super importante de decisão no Campeonato Paulista. Pois bem, o Luan esteve emprestado ao Vitória na temporada passada, voltou e está fora dos planos do técnico Luiz Ubeldia e não conseguiu se reempregar. São Paulo alega que nem teve propostas oficiais para transferência do atleta antes dos estaduais e agora à espera do Campeonato Brasileiro. Chegou a haver uma especulação de Mirassol, nunca confirmada nem pelo tricolor, nem pelo time paulista, que vai disputar a primeira divisão pela primeira vez em sua história. Enquanto isso, o Luan mantém treinos em horários específicos e diferentes do restante do elenco. Zubeldia pediu que ele nem treinasse com o restante do elenco. Uma baita situação chata para alguém que tem enorme história dentro do clube. Torço para que o Luan volte a se empregar o mais rápido possível em um time que queira utilizar. Vale a lembrança também de que na última rodada do Campeonato Paulista, São Paulo chegou a inscrever o Luan. Isso não significava a intenção de utilizá-lo, e sim de negociar o Luan nessa janela que abriu em 10 de março e só termina em 11 de abril. Só para lembrar que essa janela atende apenas a atletas que disputaram o campeonato estadual, e o fato de ter sido relacionado para uma partida permite ao Luan que ele seja negociado. Rescisão de contrato com o volante está descartada, até porque ele tem contrato até dezembro de 2026 e essa rescisão custaria bastante dinheiro. Nicola, o São Paulo não precisa de lateral esquerdo, está bem servido com Enzo e Wendel. São Paulo precisa de lateral direito, no lugar do Igor Vinícius, muito ruim ele. O que hoje você falou de lateral esquerdo. Eu falei de lateral esquerdo, Rodrigão? Porque assim, pela manhã, deixa eu ver o que eu falei do São Paulo pela manhã, mas eu concordo com você, com o Wendel e com Enzo Dias, o São Paulo tem boas soluções na lateral. Você ainda tem o Patrick como terceira alternativa, né? Na direita eu também não contrataria, porque embora o Igor Vinícius não seja uma solução definitiva, o Cédric para mim já meio que se mostrou um cara pronto para assumir essa posição. Então, não acho que há muito problema. O que eu falei hoje em relação a São Paulo, no vídeo da tarde, eu estava atualizando vocês sobre a situação dos atacantes. Falei que o André Silva foi alvo de propostas do Lokomotiv Moscou e do Spartak Moscou, mas o próprio André Silva não quis fazer negócio com nenhum dos clubes, e ele quer ficar no São Paulo. Já o Caleri é alvo do Boca Juniors. Nem é uma negociação nova, o Boca está interessado no Caleri já há algum tempo, mas o grande atrativo do Boca seria a chance de o Caleri jogar o Mundial de Clubes. O Boca está fora da Libertadores, mas está garantido no Super Mundial. Mas nem o São Paulo, nem o Caleri tem um interesse em levar essa história adiante, tá? Qual é a chance de o Luiz Castro comandar o São Paulo? O Luiz tem aquela questão com o Al Nassr, né? Ele trabalhou no time saudita e segue ganhando cerca de 3 milhões de reais por mês durante esse primeiro semestre. Se ele aceita a proposta de qualquer clube do Brasil ou do exterior, assim que ele assume esse time, ele para de receber os 3 milhões de reais. Então, para ele está muito cômodo. Rejeitar propostas, eu acho que eu faria a mesma coisa, né? Você está ganhando 3 milhões sem trabalhar, e melhor, você não está perdendo cartaz, né? No futebol brasileiro, o seu moral segue. Então, eu acho que eu seguiria dessa maneira. Na metade do ano ele vai estar à disposição, e aí sim, sem esses 3 milhões de reais. O Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Como é que vai a reforma do Morumbi? Não vai. Quanto vai ser o patrocínio master do São Paulo e o valor do Marinax? O Feizi, o patrocínio master do São Paulo pode chegar a 1 bilhão de reais se todas as metas forem batidas num contrato de 6 anos, tá? Mas o São Paulo parte no acordo com a Superbet em 678 milhões de reais. Esses 678 milhões são fixos e começam a valer a partir desse ano. Então o São Paulo tem, nesse ano, 78 milhões de reais, e esse valor vai subindo gradativamente até que em 2030 ele chega a 140 milhões de reais. Contratar mais algum reforço? Não. São Paulo, nessa janela que se iniciou agora no dia 10 e vai até 11 de abril, São Paulo não pretende contratar reforços. E a justificativa é de que hoje o São Paulo não tem capacidade financeira, inclusive está acima do valor estipulado pelo FIDIC, tá? Qual o valor da dívida do São Paulo, Nicola? Luciano Caldeira, o São Paulo ainda não divulgou o balanço do ano passado, mas a especulação é de que ela já ultrapassou os 800 milhões de reais a caminho dos 900, tá? Boa noite, Nicola. Existe alguma possibilidade do goleiro Carlos Miguel ex-Corinthians no São Paulo? Marcião, hoje especularam sobre Carlos Miguel no Cruzeiro, então já atualizo tanto no São Paulo quanto no Cruzeiro. Cara, achei muito curioso ver o Carlos Miguel sendo especulado no Cruzeiro.
Não, nem tanto por conta da nota que o Cruzeiro soltou na semana passada, afirmando que não tem nenhum interesse em contratar goleiro. Acho que essas notas elas não dizem muito a realidade, né? Por exemplo, existe uma suposição de que o Léo Jardim do Vasco interessa ao Cruzeiro. O Cruzeiro não pode admitir de forma pública isso. Porque se para contratar o Léo Jardim, o Cruzeiro teria de esperar até metade do ano e oferecer um pré-contrato para ele. Se vaza nesse momento que de fato o Cruzeiro tem negociações com o Léo Jardim, o Vasco pode acionar a FIFA e acusar o Cruzeiro de aliciamento. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisa se resguardar e negar mesmo qualquer tipo de interesse. Sobre o Carlos Miguel, hoje surgiu a notícia, acho que foi a RTI Esportes quem falou que existe um interesse, que o Cruzeiro está tentando a contratação. Qual foi a minha surpresa? Cássio e Carlos Miguel se tornaram enormes inimigos, muito inimigos. Ainda por conta da passagem no Corinthians. O Cássio tem convicção de que o Carlos Miguel não agiu como um homem, não foi um cara legal, não foi um cara bacana. Nas relações do dia a dia, na forma como o Carlos Miguel acabou conseguindo a vaga meio na marra. E até por isso o Cássio pegou e vazou. Para piorar, algum tempo depois de o Cássio vazar, o Carlos Miguel também foi embora, negociado com o Nottingham Forest. Por lá, foram só 3 jogos. Bem diferente daquilo que havia sido prometido. O Carlos Miguel vai para a Inglaterra com a promessa de que jogaria com bastante frequência e que numa dessas poderia até pintar na seleção brasileira. Carlos Miguel no São Paulo não há nenhuma chance. São Paulo não tem capacidade financeira para fazer investimento e eu vou dizer mais. Os caras confiam no Rafael e a avaliação é de que nos treinos o Jandrei pega muito. É muito louco isso, né? Porque eu acho que não há um São Paulino que eu conheça que goste ou confie no Jandrei. Não há. Se tiver algum aqui, por favor, se manifeste, tá? Mas sobre os treinos do Jandrei, isso eu ouvi de uma pessoa do São Paulo, na avaliação de que ele treina muito bem. O São Paulo não vai contratar o Carlos Miguel. E o Cruzeiro, eu vou até ler o que uma pessoa que trabalha com o Carlos Miguel me falou. Quer ver? Eu tô abrindo aqui, ó. Aí vocês tiram suas próprias conclusões. Ó, perguntei assim, alguma chance de o Carlos Miguel pintar no Cruzeiro? Oi, mentira, sem chance. Pode garantir que ele não vem. O Carlos Miguel quer ficar na Europa por pelo menos mais uns 10 anos, tá? Acho que faz até sentido porque ele foi para ficar, né? Resta saber se para ficar no Nottingham Forest, onde ele não consegue jogar. Espera aí. Tentando apurar um negócio aqui com vocês para buscar mais novidades. Nicola, alguma chance de o Dorival sair? Ele seria prioridade no São Paulo? Vitor, se o Dorival cai hoje, 1 minuto depois o telefone do empresário dele está tocando. 2 minutos depois o Casares está pegando um voo lá para Florianópolis, lá na casa do Dorival, para tentar fechar o acordo. O Dorival é adorado dentro do São Paulo. É a única unanimidade. É assim, o São Paulo não demitiu o Zubeldia, principalmente por não encontrar um nome no mercado. O Diniz era uma alternativa, mas diante da repercussão péssima, horrorosa, os caras descartaram o Diniz. E eu acho absolutamente salutar, né? Você manda embora o Zubeldia para trazer o Diniz é pedir para... Enfim. Mas se o Dorival cair, o São Paulo vai tentar contratá-lo. A chance de o Dorival cair passa por um mau desempenho contra Colômbia, quinta-feira em Brasília, e Argentina na terça-feira da semana que vem, na Argentina, tá? Nicola, quem você traria para o São Paulo? Fernandinho ou Thiago Mendes no meio do ano? Cara, a pergunta é bem boa. A pergunta é bem boa. O São Paulo vive reclamando da falta de um primeiro volante, né? De alguém que faça proteção ao sistema defensivo. Porque tanto o Alisson quanto o Pablo Maia, quanto o Bobadilla, eles são volantes que saem mais para o jogo. Então, na teoria, a maior necessidade seria do Thiago Mendes, mas eu preferiria ter o Fernandinho, que ainda não se aposentou, do que ter o Thiago Mendes. E aí, só registrar rapidinho, ó, vou tirar aqui essa parte do Fabinho. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de assistir, mas no sábado à noite, eu postei esse vídeo aqui, 19 jogadores famosos e desempregados. Cara, tem uma lista boa de nomes aqui, ó. Pogba, Rafinha Alcântara, Diego Costa,
o Fernandinho em questão, o Luan, o Pato, alguns certamente não vão virar nem vão ajudar. Mas tem alguns outros que eu ainda acho que poderiam dar um caldo. O Fernandinho é um exemplo. O Fernandinho sai do Atlético Paranaense no fim do ano passado com 8 jogos e 6 gols. Quer ver? Ó, só para confirmar, para passar o número certinho. Fernandinho é aquele mesmo que na seleção foi mal, mas jogou no City e tudo mais. Ó, 46 jogos no ano passado, 8 gols e 7 assistências. Não são números ruins, não, tá? Família brasileira, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Deixa seu like, se inscreva nesse canal, ativa também esse sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação no negócio. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, sempre mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.